Olá, gente, boa noite. Eu sou Charles Leite. Para quem não nos acompanha, esse é o Papo Adotivo, né? E hoje a gente está recebendo a Geisa Matoso para falar um pouco sobre a educação de filhos sem castigos com base na disciplina positiva. Vamos só aguardar ver se a Geisa nos acompanha para iniciarmos esse papo, né, que retoma a partir de agora, a partir de hoje, às terças-feiras e não mais como a gente fazia antes, às quintas. Né? A gente espera todas as terças-feiras agora, assim, a gente tentou reformatar um pouco, né, assim, redirecionar, tornar um papo um pouco mais inclusivo. A gente vai trazer temas que acolham as famílias, que é o nosso foco, né, as famílias constituídas pela adoção, mas também as demais famílias, né. Então essa conversa que a gente vai ter hoje é uma conversa que é assim premente para muitas famílias, para a questão da harmonia, para a questão do equilíbrio, né? Tem algumas particularidades que a gente julgou importante e oportuno trazer isso no contexto de famílias, né, constituídas por adoção, mas também é algo que acolhe, atende, toca, né, todas as famílias, né? E aí, como alguém está dizendo aqui, ó, o Éden, nosso companheiro, continua aqui conosco nesse projeto. A gente vai ficar alternando, né? Toda terça-feira, uma semana sou eu que vou estar aqui, outra ele vai estar. E a gente tem, assim, uma série de é, situações, considerações que a gente fez, que a gente julgou que seria oportuno, trazer uma interlocução maior com quem nos acompanha. Então, a gente, já de antemão, adianto que quem tiver algum tema, algum assunto que gostaria de trazer para aqui, pode mandar mensagem, seja pelas nossas redes sociais, pelo Facebook ou pelo nosso Instagram. A gente vai estar acompanhando. Nesse momento eu nem peço para que é, destaquem aqui nos comentários, porque não sei se alguém tecnicamente entende, mas quando a gente encerra a live e grava, muitas vezes esses diálogos aqui eles são perdidos, né? Então, pós-lives a gente recomenda para que vocês nos mandem uma mensagenzinha, né, indicando temas, assuntos que são relevantes para vocês, né? A gente está num momento bem assim singular, esse momento de pandemia é um momento que trouxe um universo de possibilidades, né? Esse universo de lives e de conteúdos. E aí a gente quer fazer uma coisa assim que acolha, né? Que atenda diretamente quem nos acompanha, né? A gente tem aqui os membros do GA de Recife, mas a gente sabe que também temos outros, né? Visitantes, pessoas que circulam aqui conosco, né? Vamos só aguardar um pouquinho mais para a Geisa nos acompanhar. Ela ainda não está aqui online. E aí, deixa eu ver que antemão a gente pode falar, eu vou trazer ao fim, mas já adiantando então, eu acho que mudando um pouco do script, nessa coisa do ao vivo, na próxima terça-feira a gente vai ter o Éden, né, como eu já falei, Éden Figueiredo, ele vai estar aqui recebendo a Priscila Barcelos para falar um pouco sobre a busca ativa. Então acho que é singular, muita gente já acompanha, né, a SEJA, né, que é a nossa Comissão Estadual Judiciária da Adoção, tem um trabalho lindo, um trabalho muito é, de um protagonismo, né, muito importante para a constituição de famílias nesse processo da busca ativa, mas que navega às vezes no universo da adoção não tem ideia de suas particularidades. Né? Então a gente vai trazer esse assunto para a próxima terça-feira e aí Eden vai receber a Priscila, que é uma das técnicas do judiciário, né, que ela tem um papel de destaque no projeto Família e entre outros, né, atores, que vai ser um momento muito oportuno assim para se enriquecer e trazer conteúdos para todos. Vamos ver se a nossa convidada já está aqui presente. Ainda não. Ela confirmou agora há pouco conosco. Vamos aguardar um pouco mais, isso é normal. O que a gente também tem para poder adiantar, eu acho que de novidade, é que a gente vai tentar fazer outros formatos, por enquanto ainda está sendo desenhado. A gente tem esse módulo meio que entrevista, que a gente faz assim live, né, onde é uma interlocução, alguém do grupo do GA de Recife e
e a gente traz um convidado para discutir conosco, mas também a gente quer ver se inclui uma possibilidade mais discursiva, né? Uma coisa assim meio que um debate, uma possibilidade de trazer mais de uma fala, mais de uma voz, né? Para discutir um desses assuntos que a gente costuma trazer aqui para vocês. Então, obrigado, Eden, que falou aí, pediu para me alertar de colocar o tópico fixo. A gente espera, aos poucos, né, cada vez mais, desenhar esse projeto para poder ficar um pouco mais alinhado com as necessidades de todos. A Geise acabou de entrar, vou tentar estabelecer a... Vamos aguardar. Olá, boa noite, gente. Olá, boa noite. Que felicidade te receber aqui, né? Eu acho que nem todos sabem, mas assim, eu conheci a Geisa numa formação, né? Ela trabalha já com a disciplina positiva há um tempo, então eu buscando um pouco mais de conhecimento, conheci a Geisa e ela tem uma equipe, um grupo de parceiros ali que fez uma formação muito, muito importante, né? Algo ainda eu acho que ali é elementar para a gente que é pai, né? Mas assim, foi para mim revolucionário. Foi muito importante na construção da minha relação parental, né? Assim, especificamente, eu fui ali buscando conhecimentos que atendam o interesse próprio, digamos assim, né? Eu fui ali de uma forma bem individual, mas assim, eu gosto sempre de dizer que, assim, por que a gente trouxe esse tema, né? Eu falei aqui para quem entrou inicialmente, mas assim, uma das características singulares, digamos assim, das famílias constituídas pela adoção é a questão dos vínculos, né? Então, assim, a criança, o filho, o adolescente, ele vai transpor de uma família de origem para uma outra família que a gente chama de família adotiva, mas essa segunda família, né? Então, é muito, a meu ver, eu acho que é muito importante, é muito salutar se a gente vai pensar na hora de estabelecer esses novos vínculos, a gente pensar numa abordagem. Muitas vezes a gente acha que criar filhos é uma coisa muito... minha mãe criou, minha avó criou. E realmente, eu acho que cada família, às vezes, naquele momento temporal, deu o seu melhor. Mas hoje, a gente tem informação e conteúdo para poder revisitar, né? Aquelas nossas experiências e entregar, digamos assim, um cidadão reformulado. Onde tem outras experiências de parentalidade. Então, Geisa, boa noite, seja bem-vinda. Eu queria, assim, inicialmente, eu te conheço, mas óbvio, quem está nos acompanhando não te conhece. Eu queria te passar a palavra e que você se apresentasse, por favor, para a nossa audiência. Boa noite. Obrigada pelo convite, Charles. É muito importante e relevante esse tema. Bom, eu sou pedagoga, psicopedagoga e educadora parental. Também sou mãe, tenho 2 filhos, um tem 18 anos e o outro tem 14. E trabalho com educação infantil há mais de 8 anos. Então, realmente a disciplina positiva eu tanto aplico no meu trabalho, né, na sala de aula como professora, como na criação dos meus filhos. E foi um divisor de águas, realmente, quando eu conheci. A gente estuda para tanta coisa nessa vida, né? A gente estuda para colégio, para fazer um curso, para um trabalho, mas para ser pai e mãe, a gente não tem essa cultura de se preparar para exercer a parentalidade. E muitas vezes a gente acaba reproduzindo uma forma de como a gente foi criado. Só que, é como você falou, a importância desse vínculo, da afetividade, hoje em dia, ela é comprovada, né? A neurociência comprova realmente a importância e a eficácia de uma criação com base em uma disciplina, no caso, uma educação respeitosa e com afetividade, né? E aí eu acho que é nosso papel, uma vez que a gente toma propriedade disso, a gente poder disseminar essa informação para que as futuras gerações possam criar um ambiente de respeito mútuo e que possam se tornar cidadãos contribuintes de uma sociedade, que possam realmente não ter alguns traumas, né? Evitar alguns sofrimentos desnecessários e que a gente
vai conversar um pouco mais, né? Eu acho assim que você, nessa tua fala de inicial, assim, de apresentação, abertura, eu penso assim, coisas singulares que a gente precisa parar para pensar, né? Aquela coisa assim, minuto de sabedoria, um minuto de reflexão. É simples pensar que educar filhos pode ser a reprodução de uma historicidade, de uma cultura, né? Da forma como os nossos avós criaram os nossos pais e da forma como os nossos pais nos criaram, muito reproduz disso. Óbvio que a gente precisa, que aí eu gosto sempre de enaltecer a questão do momento da temporalidade, né? A gente não está vivendo o mesmo tempo que os nossos avós viveram, no mesmo contexto de estrutura familiar, de suporte, né? De papéis. Então, hoje, os filhos, você, como mãe, trabalha muito da educação do seu filho, você, diferente, de repente, da sua avó ou da minha avó, que estava ali o tempo todo, não trabalhava, tinha toda uma disponibilidade. Nem sempre é o caso, né? A gente tem situações e situações, mas, assim, uma das coisas singulares é a gente pensar nessa educação com respeito. Eu fiz tentei fazer uma apurada assim, para resgatar um pouco até do que eu aprendi e do que eu li, porque eu acho que uma das questões chaves da disciplina positiva, assim, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é que ela se propõe a construir, estabelecer uma conexão mais verdadeira, né? Baseada na confiança entre os dois, pai, filho, mãe, filho, mães, filho, pais, filhos, né, dependendo da estrutura, sem deixar, assim, estabelecer os limites, porque às vezes isso é uma coisa singular, as pessoas às vezes acham que pensar... porque é uma proposta horizontal, né? Isso. A proposta. Pensar disciplina positiva é como se fosse pensar uma relação parental sem limites. E não é isso, né? Não. E aí, não. Esse limite é essencial para o desenvolvimento dos filhos e de qualquer sujeito, né? A gente saber os nossos limites, até onde a gente pode ir, onde é que a gente está ultrapassando. E se já ouviu falar na disciplina positiva, é criar filho com permissividade ou sem limites. Fica aqui, né? Eu acho que é importante a gente ouvir para poder entender claramente que não é nada disso, né? Eu acho que, assim, às vezes, você precisa parar para imaginar seu filho daqui a 10, dependendo da faixa etária dele, daqui a 10, 20, 30 anos, que quando você projeta essa sua relação de hoje, nesse momento do futuro, isso pode ser um incentivador, digamos assim, né? Para nós, pais, adultos, pensarmos em praticar a disciplina positiva, né? Porque a gente espera que eles sejam adultos confiantes, questionadores, seguros, responsáveis, amorosos, ou seja, a gente não quer criar um filho apenas que obedeça alguém, que esteja o tempo todo cobrando uma construção, uma anuência de alguém. Você acha que essa roupa está bonita? Existem muitas pessoas que são adultos inseguros, né? Não conseguem, às vezes, nem fazer uma seleção de uma roupa se não for com a anuência de outro. Isso, muitas vezes, é uma extensão dessa relação com mãe ou com pai, né? Que o tempo todo dizia que roupa deveria vestir, né? Que o que acontece é que antigamente os modelos, né, que as crianças eram educadas, no caso elas cresciam e elas tinham os modelos ao redor delas, era de uma hierarquia muito vertical. Então elas viam esses modelos em casa, quando a mãe, né, deles obedecia ao pai, quando o pai obedecia ao chefe, quando você tinha vários modelos, né, na escola também, de uma hierarquia muito vertical. Então era muito mais fácil a criança meio que obedecer. E aí, hoje em dia, os pais falam, mas ele não obedece, porque no meu tempo era diferente. Só que agora, o que é que a criança vê? A criança vê modelos de comportamento totalmente horizontal. Ela entra na televisão, na televisão, na internet, onde ela chegar, o modelo que ela vê na sociedade é de direito de igualdade, é uma luta, né, do feminismo, enfim. Então, ela tem esses modelos onde todo mundo tenta lutar por seus direitos iguais. Ela vê que não existe aquela hierarquia dentro de casa, porque tanto a mãe tem poder como o pai, porque os dois trabalham. Então, é uma outra época. E ela não tem esses modelos de hierarquia, de obedecer por obedecer. Então, a criança ela não está dentro desse contexto, ela não vai obedecer por obedecer. Ela é, sim, uma criança que reivindica seus direitos, que quer impor sua vontade, porque é esse o modelo que ela vê todo mundo ao redor dela fazer. E aí, ela tem esse estímulo a isso, mesmo que seja contra a vontade do pai e da mãe, mas ela não tem como fugir dessa influência externa.
Então, ela quer impor, então ela quer participar, ela quer que o direito dela seja respeitado, e muitas vezes o cuidador, o pai ou a mãe entra em conflito, né? Só que eles têm que repensar isso, repensar que estamos em um outro momento, onde também a demanda, né, de uma sociedade, ela busca por pessoas que sejam, que desempenham esse papel, de não uma pessoa que obedeça por obedecer, mas sim uma pessoa que seja questionadora, que seja criativa, que confiante, e tudo isso vem de uma criação onde a criança tem poder, ela pode exercer o poder dela, né? Ela pode atuar participando, construir algumas coisas dentro de casa, e não apenas ser só uma criança, né? Aquela coisa de, é só uma criança, não conta. Isso não existe, porque, na verdade, a criança conta sim. E aí, essas habilidades que a gente quer ver no adulto, a gente tem que trabalhar na criança para que ela desenvolva. E como ela vai desenvolver essas habilidades que você quer ver no adulto? E ser um adulto que seja com a autoestima trabalhada, que tenha autoconfiança, autonomia, criatividade, que possa, né, desempenhar várias funções. Dessa forma, desenvolvendo durante a educação, uma educação onde ele exerce esse papel, esse poder, onde ele tenha esse respeito, e não apenas, né, seja totalmente apenas uma criança, né, como muita gente dizia antigamente. Isso, eu vi aqui passar pela nossa timeline, digamos assim, né, no chat aqui, a doutora Elia Viegas. Hoje ela é nossa juíza aqui da infância e da juventude, e ela tem sempre nos falado um pouco, assim, agora, eu acho que tem menos de 2 semanas que a gente celebrou os 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que, assim, foi, você vê, é tão recente, né, que se passou a desconstruir alguns conceitos, onde a criança não tinha essa construção de sujeito, de direitos, né, e aí isso a gente já vê muito claramente em outros países. As crianças têm toda uma proteção, uma seguridade. Isso ainda está sendo construído no Brasil. A gente tem muitas lacunas, né? Assim, pelo menos já começou pela lei, né? Já foi um grande passo, porque agora a criança tem um olhar como, né, uma criança que tem seus direitos, tem direito a ter seus direitos preservados. E isso já foi um grande passo para mudar a consciência das pessoas, a olhar para essa criança, né? Então, assim, isso é tudo muito importante. E paralelo à nossa cultura, a gente achar ou não, concordar ou não, a gente tem a ciência que prova, né? A gente tem estudos que provam, não sei, na verdade, a disciplina positiva, ela é toda fundamentada nas teorias de Alfred Adler, que era um médico, clínico geral, e ele foi fundador da psicologia humanista. Adler estudou em muito tempo junto com Freud, eles eram companheiros de grupo de estudo, até que se separaram em um certo momento, porque Adler discordava dele em alguns pontos do comportamento humano. Mas o que Adler defendia há mais de 100 anos, hoje a neurociência comprova. O que ele defendia era que a criança ela é um ser social, que ela busca pela interação e que essa afetividade e a conexão é capaz de transformar essa criança, né, de realmente crescer esse desenvolvimento dela, esse desejo da interação com o outro. E hoje em dia nós temos exames, né, testes e artigos da neurociência, onde ela comprova que um cérebro humano de uma criança que foi rodeada de afeto, que teve suas necessidades atendidas, ela tem uma fisiologia diferente de uma criança que foi negligenciada. E aí, essa criança que foi negligenciada, ela também vai ter dificuldade nos relacionamentos dela sociais, né? A interação que ela for desenvolver com as outras pessoas. Então, é tudo baseado na ciência, não é uma coisa que é modinha e que apenas está na moda fazer isso, não. Na verdade, tem todo um fundamento. Outro cientista também, que é um dos percursores, né, da disciplina positiva, que é o Drakers, que ele estudou o comportamento humano. E o que é que ele disse? Ele entendeu que nós buscamos por nos sentir pertencentes. Né? Então, assim, aquela criança que ela se sente pertencente, que ela é aceita, que ela contribui na família, ela vai ser uma criança saudável. A criança que ela busca por uma atenção, a criança que ela não se sente pertencente, ela não tem importância naquele ambiente, a opinião dela não conta, ela às vezes até conta, mas ela não sente que conta, porque eu vou explicar isso também. Sim. Então, aquela criança, ela vai ter dificuldade, e ela vai buscar tanto por isso, que ela vai canalizar essa energia dela para buscar por essa
posição dentro do lugar dela, que ela vai fazer de uma maneira inapropriada. E isso é o que a gente chama do mau comportamento. Então, por isso que a disciplina positiva, ela estuda a crença por trás do comportamento, né? Ela quer entender a causa e não apenas o sintoma. É como se fosse um médico. O médico vai lá e descobre a causa. Ele quer ir aprofundando. Todo comportamento, ele é decorrido de um sentimento. Então, o sentimento da criança é a gasolina do comportamento. Só que aquele sentimento, ele vem de um pensamento. Então, todo mundo primeiro pensa, sente e age. Então, esse pensamento da criança, muitas vezes, ele é consciente ou inconsciente. Então, muitas vezes, a criança, esse pensamento inconsciente, ela não sabe que tem. E ninguém sabe. E ela age errado. Por isso que a gente fala que a crença por trás do comportamento como motivador para agir daquela forma inadequada. E aí, como a gente não tem como descobrir tudo isso, né? A gente vai tentando ajustar as necessidades dela internas, que muitas vezes não são verbalizadas, mas que a gente, dentro do estudo, né, das ferramentas da disciplina positiva, a gente aprende a sanar essa causa, descobrir o que está por trás, né, daquelas atitudes e tudo. Isso é só para mostrar que a ciência está embaseada nessa abordagem. Que não é algo solto, né? Algo que tem, assim... Isso. A princípio, naquela época lá, como Adler, como você me falou, e Freud, a gente não tinha tantos elementos para poder, digamos assim, demonstrar, validar de uma forma tão clara como hoje a gente tem, né, Geisa? Aí, assim, eu ia transpor a pergunta, eu acho que foi Irã aqui que fez, assim, em poucas palavras, conceituar a disciplina positiva, mas eu acho que essa tua fala aí, e trazendo um pouco dessa historicidade, dessa origem, já responde, né? Aí eu ia te perguntar, assim, claro, tu pode complementar, mas eu ia te perguntar ou te provocar para tu também, assim, todo mundo consegue facilmente, a gente tem aquelas pessoas de temperamento mais difícil, seja da criança ou do adulto, né? Pessoas que às vezes dizem assim, mas isso é bobagem, isso é besteira. A disciplina positiva é para todo mundo? Sim, na verdade a disciplina positiva é para todo mundo, porque não é uma coisa para um tipo de pessoa ou para um tipo de criança, ela realmente, a ciência é baseada no ser humano mesmo, né? Então, só que muitas pessoas têm dificuldade de praticar, porque para você praticar, você tem que internalizar. E essa mudança, toda mudança é difícil, né? É uma mudança que primeiro você muda dentro de você, para depois você fazer no outro. Então, como é um processo muito de dentro para fora, né? É uma busca de autoconhecimento. Você primeiro tem que realmente olhar para você, questionar por que você pensa dessa forma, por que você age dessa forma. Porque muitas vezes a gente age no automático, a gente só age daquela forma porque foi assim que agiram com a gente. E a gente nunca questionou aquilo. E a gente acha que educar todo mundo sabe, porque se eu sou pai ou mãe, é meu filho, e aí vai, né? É uma linha de raciocínio. Mas, na verdade, é questão mesmo dessa dificuldade de se autoanalisar, de olhar para dentro, de querer estar aberto para questionar alguns conceitos. Então, é para todo mundo, mas eu acho que nem todo mundo está disposto, né, a buscar por isso, porque muitas vezes mudar dá trabalho, né? Isso. Essa pergunta que eu fiz, assim, se é para todo mundo, é mais no sentido assim, a gente sabe que tem famílias ou estilos parentais, assim, digamos, que tem pais e mães que são super permissivos, como tem pais e mães que são super autoritários. Para essas pessoas, sim, assim, é nesse sentido que eu pergunto, elas conseguem, sim, se adequar ou buscar aí, porque eu penso nessa hora, a disciplina positiva, nem tão positiva, ela é quase como se fosse assim, o equilíbrio, né? Ela nem é a negligência, sim, essa coisa assim da permissividade, nem é esse autoritarismo, ela é, de repente, a meu ver, ali um meio termo, né? Porque tem a coisa da firmeza, disciplina, assim, mas com firmeza, né? Assim, você tem que ser firme, e aí eu acho que nesse sentido é que eu te questiono. Isso. Na verdade, a disciplina positiva é o caminho do meio, entre a firmeza, né, e a gentileza. Se você for muito firme, você
não vai respeitar a criança. Se você for muito gentil, você vai respeitar a criança, mas não vai respeitar a si próprio, e nem os seus limites e as circunstâncias daquela situação. Então, gentil e firme seria o equilíbrio, seria a disciplina positiva. O que acontece é que muitos pais de estilos parentais autoritários, a gente sabe que ser muito autoritário tem o lado ruim, mas também tem o lado bom. E eu vou explicar por quê. Uma parentalidade muito autoritária, né? O que é que vai acontecer naquela educação? Vai ser uma educação com muita ordem, com muita regra, né? Às vezes as coisas funcionam do seu jeito, porque a criança acaba agindo, mas ela vai pela base do medo, né? Da ameaça. Então, assim, o lado bom seria a criança fazer o que você quer, a criança obedecer rapidamente, ou ter aquela regra rígida. Só que a gente tem que pensar a longo prazo, porque um dos critérios da disciplina positiva é que ela funciona a longo prazo, né? Então, assim, se você pensar a longo prazo, o que é que aquela criança vai trazer daquilo tudo, né? O que é que ela está aprendendo de habilidades de vida, né? Uma criança que ela é toda hora coagida, toda hora reprimida, toda hora ameaçada, toda hora punida. Então, aquela criança ela vai ser um adulto com a baixa autoestima, um adulto inseguro, né? Um adulto com medo de tentar, que não vai acreditar no poder pessoal dele, que vai baixar a cabeça e só obedecer. Então, assim, eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu filho. Você quer um filho que tenha autonomia, né, independência, enfim. Se for um pai muito permissivo, um pai extremamente permissivo, tem um lado bom também. Tudo tem um lado bom. E aí seria o quê? É aquele pai doce, amável, legal, né? Que tem aquele relacionamento muito bom com o filho. E aí tem as coisas boas. Aquele pai quase irmão, né? Isso. É um amigão. Eu digo que é o pai de 15 dias, que assim, você encontra... A gente tem histórias assim hoje, atualmente, né? Famílias às vezes separadas, divorciadas, onde o pai encontra o filho a cada 15 dias e às vezes o pai diz assim, mas eu não tenho conflito com meu filho, porque eu faço tudo que ele quer, tá tudo nas mil maravilhas, né? E aí não constrói, né? Não foge, assim, algumas questões importantes, né, Jason? E a longo prazo, na verdade, você vai criar um filho que não respeita regras, que não respeita o limite, né, dos outros, que não sabe se frustrar, né? Uma pessoa que não aprendeu a passar por frustrações, que não tem autonomia, é uma pessoa dependente. Então, muitas vezes com muitos problemas, né, emocionais, porque é uma criança que foi sempre resgatada dos próprios erros. Então, isso é destrutivo, assim, a longo prazo. Então, nem ser permissivo é bom e nem ser só autoritário é bom. Os dois trazem várias sequelas. Então, a disciplina positiva é justamente o caminho do meio. É ser firme e gentil. E aí, achar esse equilíbrio, aprender estratégias de ser firme e gentil ao mesmo tempo. E aí, é realmente uma educação de respeito mútuo, sabe? É muito interessante. E assim, como é que a gente poderia praticar isso, Geisa? Dá uns exemplos pra gente. Eu sei que tem, assim, algumas ferramentas, né? Eu sei que são extensas, né? E assim, a gente já vê muita literatura falando sobre elas. E assim, mas eu queria só que tu desse uns insights para pessoas ficarem até animadas, porque eu acho que é o mal de professor, a gente só dá esse insight, porque quando a coisa nos toca, a gente corre atrás. Tem o Google aí da vida, né? Tem as lojas de compra online, que você pode comprar livros e materiais assim de instrução real ali, né? Óbvio que uma live constrói também muito conhecimento, mas a gente não teria o tempo, né? Quanto tempo de formação você tem para poder trazer esse conteúdo aqui pra gente, né? Então, assim, não é tão simples, né, Geisa? Isso. Uma coisa que é bem legal, assim, para quem quiser começar, é adquirir um dos baralhos, porque esse baralho ele é uma maneira bem lúdica e bem simples de você conhecer as ferramentas e aplicar em casa. Então, aqui no baralho tem 52 estratégias, 52 ferramentas, e são bem explicativas. Aqui tem, assim, explicando o nome da ferramenta, como aplicar. E aí tem várias situações. Eu separei aqui algumas que eu acho bem... evite mimar. Esse baralho baseado naquele material da Jane Nelson, né? Isso. Porque, então, eu acho que depois que eu expliquei de Adler e de Drakers, a Jane Nelson, ela estudava, né, esses teóricos, e aí ela decidiu aplicar na casa dela, porque ela tem
8 filhos, não sei quantos netos, ela tem muitos filhos e muitos netos. Então, ela decidiu aplicar essa teoria na casa dela e viu a transformação dentro da família dela. E aí, baseado nessa própria experiência dela, ela escreveu, em 1981, o primeiro livro chamado Disciplina Positiva. Então, ela é a fundadora da Disciplina Positiva. E depois desse livro vieram várias outras adaptações para a sala de aula, para ambiente de trabalho, para casais. Mas esse baralho é justamente do trabalho da Jane Nelson, onde ela que criou todas as ferramentas. E aí é bem legal, porque aí você consegue ter na mão, né? Na verdade, quando tiver uma dificuldade com o filho, você pode procurar, mão, né? Tem a carta na mão. Não. E aí você pode tentar praticar. E todas essas ferramentas, elas trabalham as principais critérios da disciplina positiva, que é justamente autonomia, que é a conexão, que é o respeito mútuo, que é resolução de problemas. Então, toda ferramenta tem a estratégia da ferramenta, como você aplica, está trabalhando essas habilidades de vida, que é a proposta da disciplina positiva. Então, uma das coisas da disciplina positiva é focar em solução, e não na punição, né? Que a gente pode até falar também sobre, porque eu conheço muita gente que fala, mas eu cresci, apanhei, não morri, tô aqui, né? Assim, e tu ficou aí bem. Na verdade, muitas vezes a gente fala isso porque a gente não tem consciência, na verdade, das sequelas e das situações que você pode viver internamente, que podem ser fruto de algumas situações que você viveu na infância. Não sei se você já ouviu essa frase. Infância é um piso que a gente pisa a vida toda. Não, mas que horrível. Infância infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Na verdade, tudo que aconteceu na nossa infância, a gente revisita, muitas vezes a gente vive e revisita a vida toda. É isso que eu quis dizer. Então, é por isso que é tão importante, né? Tão importante a primeira infância, que é onde tem tantas coisas para serem desenvolvidas, né? Eu te interrompi, mas assim, esse baralho que você estava mostrando é baseado na literatura da Jane Nelson, né? Que na verdade, eu não tenho baralho, eu tenho o livro. Então, o livro tem lá todas as ferramentas, mas o baralho é uma forma mais prática, né? Mais concreta. Alguém perguntou aqui onde é que compra. Acho que você acha nessas lojas virtuais que vendem livros, né? Porque é um material de literatura, mesmo que seja um formato lúdico, né? Assim, mais quase como se fosse um livro, um pocket, né? Um livro desses menores. Né? Tem o baralho, que é para professores, que são as estratégias e as ferramentas para se usar com os alunos em sala de aula, que é bem legal também. E tem os livros, né? Mas tem vários livros, né? Não tenho todos, mas tem a disciplina positiva para a primeira infância, tem esse aqui que é para crianças com deficiência. Que já são recortes, né, direcionamentos, né? Assim, tem um que é para professores, né? Então, tem para casais, para ambiente de trabalho. É muito transformador. Quem pensa que a disciplina positiva é só na relação pai-filho, mãe-filho, se engana muito. Porque quando você lê, eu li aquele livro, o primeiro da Jane Nelson, ele é bem completo, e você vê que são formas de você manter e estabelecer as relações no mundo de uma forma mais assim, respeitosa, mais harmônica, mais saudável. Em tempos onde a sociedade anda muito agressiva, é fundamental, né? A gente pensar nessas perspectivas. Isso. E aqui eu estava assim, querendo tentar explicar a importância de a gente cuidar da educação, né? De uma criança, do começo, desse cuidado. E quando eu falo dessa conexão com o filho, não necessariamente tem que ser o seu filho biológico, porque a criança, ela vai se conectar com aquele cuidador que vai ser a figura de apego seguro para ela. Então, isso pode ser qualquer pessoa, pode ser o pai, a mãe, pai adotivo, mãe adotiva, ou, enfim, cuidador dela. Mas o que acontece é que a primeira experiência do bebê com o mundo, né, essas experiências, elas vão desenvolvendo no cérebro habilidades que são digamos, habilidades para desenvolver outras habilidades. Eu não sei se deu para ficar claro. Sim. Então, assim, quando a criança chora e ela tem a necessidade dela atendida, né, que o cuidador vai lá
e cuida, e pega no colo, e ela começa a desenvolver que o mundo ele tem uma relação de causa e efeito. Então, o bebê começa a desenvolver com o mundo, com o exterior, essa relação, que pode ser de apego seguro ou inseguro. Então, ela chora e tem a necessidade dela atendida. Chora, então ela tem essa relação de causa e consequência. E aí ela vai pensar o quê? O mundo tem regras, é seguro e é premeditável. Então, isso seria um dos primeiros blocos do desenvolvimento dela no cérebro. É bem interessante isso. Eu acho que para a gente dar uma atenção especial àquela coisa do apego e da afetividade na infância. E aí, depois que ela desenvolve... Eu até coloquei isso aqui no papel, não sei se dá para ver. É porque tá invertido, né? Assim, a gente fica na câmera... sim, é coisa de professor, querer anotar tudo. E aí, assim, depois que você desenvolve esse bloco, né, que está na base dos blocos de desenvolvimento, você tem outro bloco que é a confiança. O que seria o desenvolvimento da confiança no bebê? Né? Seria, ela aprende a confiar nos outros, porque ela tem a necessidade dela atendida, então ela começa a confiar nos outros. Então, ela descobre também o seu poder pessoal. Ela descobre que ela tem poder sobre o mundo. Por quê? Porque ela é que aciona o outro. Quando ela chora, o outro vem. Então, ela entende que ela consegue fazer o outro vir até ela. Então, isso desenvolve o poder pessoal também. Aí, paralelo a isso, vem o próximo bloco, que seria a consciência, de se sentir compreendido. Quando o adulto pega o bebê e que fala para ele, você está com fome, você está com sono, é muito importante nomear o sentimento que a criança está sentindo, porque ela sente, mas ela não sabe o que é. E quando a criança vai compreendendo isso, é sono, é fome, ela vai se sentindo compreendida. E isso constrói no cérebro de uma maneira que é tudo ao mesmo tempo, né? Não é por blocos. Mas eu quero dizer que a importância... Desculpa te interromper, mas assim, eu acho que isso é muito legal, assim, a gente pensar nas famílias, nas crianças que vivem em acolhimento. Às vezes a gente tem crianças assim de 7, 8 anos que não desenvolveram dentro dos núcleos familiares essa segurança, essa confiança. Então é no momento que ele transpõe de família, que chega na nossa família pela adoção, é que a gente vai ter que fazer isso, mesmo que seja uma criança de 7, de 8 anos. Meu filho, quando chegou, ele chorava e ele às vezes nem entendia porque ele estava chorando. Então eu tinha que chegar lá e acolher, assim, eu entendo, né? Você está frustrado, ou seja, você nomeia, né, esses sentimentos para poder ele aprender. Hoje ele até já articula comigo de uma outra forma. E sabe o que acontece, Charles? Muitas vezes essas crianças que não teve esse apego seguro desenvolvido na infância, muitas vezes a primeira pessoa de segurança que a criança se conecta é o professor na escola. Muitas vezes, não necessariamente tem que ser o pai e a mãe. Às vezes a criança é negligenciada e ela não desenvolve nenhuma conexão, nenhum apego seguro. E muitas vezes ela lembra para a vida toda daquele professor que acreditou nela, daquele professor que ela podia contar. Às vezes ela tinha um problema pessoal, ela ia conversar com aquele professor, aquela professora. Isso durante a infância, às vezes depois dos 6, 7 anos, a criança vive, não construiu esses blocos de desenvolvimento de maneira saudável e ela tem sequelas. Então, assim, uma das outras na sequência aqui é esperar a gratificação. E aí a criança aqui, ela entende a causa e efeito, ela sente que pode confiar no outro e ela entende que ela pode se sentir compreendida, ela consegue adiar a gratificação. E todos esses blocos, que é a base, ele vai dar lá em cima no poder de concentração e autocontrole. Aí o que é que eu estou dizendo? Às vezes a criança não consegue se relacionar socialmente com outras pessoas, porque ela não confia no outro. Porque ela não teve esses blocos base do primeiro momento dela bem desenvolvidos. E ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, no outro e nela mesma. E aí vai. Tudo é que nem tijolinho, sabe? São vários tijolinhos. Você coloca, né? Vai se isso. E aí, às vezes, o que acontece? Não é que, tá perdido. A criança não teve aquela infância, então é a criança que tá perdida. Não. Nada disso. Porque o nosso cérebro é incrível, né? E nós podemos compensar tudo. Então, assim, na verdade, tudo isso que não aconteceu antes vai acontecer. E a gente sabe que toda dificuldade, ela até por organismo de defesa, o nosso organismo bloqueia, esquece, e a gente acaba construindo novas conexões através de outras experiências positivas. Então, muitas vezes,
se você sofreu algum trauma, algum problema na infância, muitas vezes você nem lembra, ou muitas vezes você teve tantas experiências positivas depois disso, que anulou aquela negativa. Entendeu? Então, assim, para uma pessoa ficar bem marcada e sempre, ela deve ter vivido essa negligência intensa e também não ter compensado depois, né? Que também acontece, infelizmente. Mas, no geral, tudo é resgatado. Então, nunca é tarde para começar a educar de uma maneira mais consciente, né? Então, nunca é tarde para começar uma educação com a disciplina positiva. Então, assim, realmente a transformação através da conexão, da afetividade, é muito importante. E às vezes a questão da percepção, né, Geisa? Porque, veja, você colocou aí um pouco de uma experiência que eu digo assim, eu acho que isso é porque ela é professora, mas eu sei que também não é só por isso. A gente vê, assim, olha para o lado e vê, hoje em dia existem núcleos familiares onde as crianças, às vezes, são totalmente terceirizadas. Elas vão para a escola no horário, vão para o inglês no outro, para o judô no outro. Então, às vezes, esse melhor amigo, esse adulto de segurança, de confiança, é, às vezes, o motorista, às vezes, o zelador, a tia, a avó. Sim. Então, não necessariamente pai e mãe. Agora, óbvio, sim, ao mesmo tempo, você já deu a solução, assim, aquela coisa do peso da consciência, né? A partir do momento que um adulto, um pai, uma mãe, né, que tem consciência, eita, será que... Então, tem chance, né? Eu já queria fazer essa outra pergunta. Então, tem chance para esse adulto que não teve uma primeira experiência tão positivada com o filho, dele rever essa forma de se relacionar com o filho? Sim. Uma das coisas que eu acho bem legal, assim, que a disciplina positiva também prega, né? Através de um dos fundadores, que é o Drakers, é que ele prega assim, que você nunca pode tentar ser perfeito e que você tem que ter a coragem de ser imperfeito. Então, uma das coisas que ele explica é que a gente tem que pedir perdão à criança. Se por acaso a gente errou com o nosso filho, a gente negligenciou, a gente realmente faltou com algumas coisas que são básicas e que hoje a gente tem consciência disso, ou a gente foi muito agressivo, ou bateu, agrediu, e a gente sabe que tem sequelas. Então, uma das coisas, através do momento que você aprende, que você tem consciência, é pedir perdão. Porque quando você procura, busca e fala abertamente, acontece a conexão. E não existe correção antes da conexão. Então, é importante reconectar com esse filho, né? Procurar e falar abertamente. Olha, eu sei que eu errei, que eu fiz isso, que eu não tive tempo para você. Eu estava sempre viajando, trabalhando muito, deixei você com um babá, com um motorista, eu nunca estive perto. Mas eu queria que você soubesse que eu tenho consciência agora que eu errei e eu queria que você me perdoasse porque eu queria fazer diferente agora. A criança, ele é um ser humano, é super capaz de perdoar. Criança é criança, né? Então, assim, é muito tranquilo. Então, a gente se busca, pede perdão, reconecta e começa a construir uma nova relação saudável de respeito mútuo e que vai ter um futuro, né? Assim, de habilidades desenvolvidas e não traumas, né? E desentendimentos, disputa de poder, não. É realmente um novo olhar e que realmente a gente olha para dentro e depois a gente olha para o filho, né? Ou para a criança, ou para quem a gente for cuidando aí. Uma das coisas que eu gosto de lembrar é que, assim, diferente de outras práticas, assim, digamos, menos nobres, a disciplina positiva ela não é imediata, assim, tão imediatista, né? Assim, outras soluções são mais eficientes, né? E, assim, às vezes a gente quer resolver uma questão e, assim, a gente quer resolver. Aí entra em contato com a ansiedade do pai ou da mãe que quer resolver a coisa naquele momento. E aí, às vezes, assim, mas eu já repeti isso e aí não quer, às vezes, construir, né? Assim, uma base boa. Como é que tu isso, fala? Porque na verdade, quem disse que a punição não funciona, né? A punição funciona. Tem coisa mais rápida do que a punição. Se você quiser que a criança interrompa um comportamento inadequado e você ameaçar, ou botar de castigo, ou bater, na hora ela vai parar aquele comportamento. Só que a questão é, o que ela aprendeu com aquilo? Que habilidade de vida ela aprendeu com aquilo? Na verdade, ela só parou. E aí a gente tem aquela falsa ilusão de que a gente educou. Mas, na verdade, a gente não educou. A gente só
coagiu, né? A gente não ensinou nada. E aí, às vezes, a gente coloca a criança para pensar de castigo. E coloca a criança na cadeira do castigo, do pensamento, para poder pensar no que ela fez. Só que nunca, na face da Terra, uma criança chegou no castigo e foi pensar no que ela fez. Até porque ela não tem nem cérebro para isso, né? Então, o que acontece no castigo? O que passa na cabeça dessa criança? Quando ela vai para o castigo, ela vai sentir o quê? Ela vai sentir ressentimento, ela vai sentir pensamentos de rebeldia, de tipo, próxima vez ele não me pega. Ou então, assim, de raiva, né? Que eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, essas coisas. Ou de retaliação, de querer se vingar. Ou de recuo, aquela criança que é mais, sabe? Tem a criança que tem uma energia, um temperamento mais forte, né? De ativo. E tem a criança que é mais introspectiva. Então, o que a criança vai fazer? Se fechar mais ainda e vai ficar pensando que ela não presta pra nada, que ela não é boa o suficiente, que ninguém gosta dela. E aí ela baixa a autoestima. Sim. Então, nada de bom acontece nesse castigo. Na verdade, os pensamentos são esses. Ela não está pensando lá, nossa, minha mãe tinha razão, eu não devia ter feito isso. Realmente, próxima vez eu vou fazer diferente. Ela não vai acontecer isso, não vai. Até a gente, muitas vezes, quando a gente tem um problema e a gente está com raiva, e a gente se sente punido de alguma forma no trabalho, ou sei lá, briga com o marido, a gente não fica com esse, né, com esses pensamentos, você fica mais com pensamento de quê? De raiva. Sim. Então, nada disso funciona. Então, o ideal seria os pais, né, quando acontecer uma situação, realmente tentar se acalmar primeiro e conversar. Qual era a sua intenção de fazer isso? O que você estava pensando quando você resolveu fazer isso? E como você acha que seu amigo está se sentindo? Como você acha que seu irmão está se sentindo? E como você acha que sua mãe está se sentindo? E como você pode fazer da próxima vez para que isso não aconteça? Né? Então, a criança, às vezes, ela não tem essa oportunidade de aprender. E você aprende muito com isso. Com as perguntas, né? E aí, no castigo, ela não aprendeu nada. No castigo, na verdade, é um alívio de estresse para os pais, porque eles só descarregaram ali uma raiva. Mas se ele pensar, né, com calma, vai ver que ali não tem uma estratégia realmente eficiente, né? A gente, só que a gente usa, a gente não tem culpa, a gente só usa porque é a única estratégia que a gente conhece. É a única forma que a gente sabe. E eu já fiz isso há muito tempo. Os meus filhos eram muito pequenos, eu não conhecia a disciplina positiva, e era a única alternativa que eu conhecia. Era ameaçar, quer apanhar, sabe? Você vai apanhar, viu? Ou então, castigo. Isso era o que eu sabia, eu não sabia fazer mais nada. Então, o grande divisor de águas é quando você, ao invés de só um martelo para construir algo, você ganha uma caixa de ferramentas. Então, mesmo que você seja péssimo construtor, você não vai construir nada, você não é engenheiro, mas só o fato de você ter uma caixa de ferramentas, alguma coisa melhor dali vai sair, né? Do que só um martelo. Então, só isso já valeu a pena, sabe? É revolucionário, né? Porque eu acho que a grande questão da disciplina positiva, ela soma muito esse contexto de adultos que não têm uma certa educação emocional, assim, uma autoeducação. Uhum. Às vezes nem eu mesmo me conheço, então às vezes o filho ele vai enaltecer e vai tocar a minha criança que nunca foi trabalhada ali, né? As minhas frustrações, aqueles castigos indevidos ou severos demais que os meus pais me deram, eles vão voltar ali quando eu tenho uma raiva absurda do meu filho, Sim. quando eu não consigo às vezes relativizar, contextualizar, né? Tratar a criança como criança. Então, seja pela Sim. disciplina positiva ou de outras abordagens, eu acho que assim, uma das grandes questões que coaduna muito com a tua fala é que assim, essas ferramentas, essas técnicas, essa literatura é para os adultos. Então você não pode querer que uma criança seja tratada como um adulto, que ela vá para um banco do pensamento. Então, ali você estaria talvez sendo eficiente se você estivesse falando com um outro adulto. Mas aí com outro adulto você não ia ter aquela forma desrespeitosa, porque eu acho que é a grande questão do X da questão. De algum momento, as pessoas banalizaram, acho que podem fazer tudo com criança, né? Então, assim... Sim. É porque a gente também tem a nossa criança interior, né? Que às vezes não está tratada, realmente. Então, por exemplo, quando a gente... Adulto também faz birra, né? Se tem uma coisa que adulto faz, é birra, né? Birra não é coisa de criança. Vai birra na fila é coisa do mercado, né? do cérebro. Na fila do ser mercado. humano. Então, birra no trânsito, não é?
no sinal, estacionamento, sei lá, por vaga, enfim, tem birra. E aí, o que é a birra? Na verdade, é falta de autocontrole, explosões de raiva, não consegue raciocinar, porque o cérebro realmente, nesse momento, não consegue raciocinar, né? Então, o que acontece da gente também, muitas vezes, não tratar o outro ser humano? É porque a gente tem o nosso superego, né? Que também sou aluna, estudante de psicanálise. A gente tem as nossas regras que impõem tanto, né? Que a gente consegue segurar a onda no trabalho, no nosso dia a dia. A gente não explode. A gente pode engolir sapo, engole lagoa, mas a gente não explode. Quando a gente chega em casa, que o filho não fez a tarefa de casa, pronto. Todos os problemas do seu dia vai no filho. Porque você consegue descarregar naquela figura que é uma figura segura para você, que você pode mostrar quem você realmente é. Então você descarrega na esposa, descarrega no marido, descarrega no filho. E a criança também. Muitas vezes a criança passa o dia na escola maravilhosa. A criança não chora, a criança obedece, a criança está maravilhosa. Quando a mãe chega na porta da escola, a criança corre para a mãe, chora, faz tudo. Aí o que é que a gente faz, professoras que estiverem me vendo, me ouvindo, a gente diz assim, meu Deus, foi só você chegar, passou o dia ótimo, eu estava aqui bem, foi só você chegar que ela ficou assim. Por quê? Porque, na verdade, aquela criança, ela passou por algumas questões internas, certo? Ela pode estar com sono, com fome, de repente ela fez uma coisa que ela não queria fazer, de repente ela teve que brincar de uma coisa que ela talvez não queria, ou ela compartilhou algo. Ela se sentiu de alguma forma injustiçada, só que ninguém sabe, porque nem ela sabe explicar, ela não sabe verbalizar, a gente, professor, não percebeu, só que quando ela vê a figura de segurança dela, ela desmorona, porque ali ela consegue ser e soltar, sabe? Então, isso também acontece, às vezes é só saudade da mãe, às vezes querer ficar em casa, porque é normal também, né? Então, não é que a criança estava sofrendo na escola, não, mas é porque são coisas de você realmente se soltar com quem você realmente pode confiar. Então, a gente também faz isso quando chega em casa e desconta no filho, sabe? E aí, assim, a gente não trata igual, né, um amigo ou um colega de trabalho. Então, isso tudo, quando você entende isso, quando você tem autoconhecimento, quando você tem essa consciência, você pode até chegar em casa e gritar com o filho, mas não dura um minuto, você vai pedir desculpa. Porque vai cair a ficha e você vai dizer, ai, meu Deus, sabe? Não foi só a tarefa. Foi o trabalho que deu errado, foi o sinal vermelho, foi o carro que quebrou. E aí você reconhece e repara. Então, nunca é tarde para você ter esse conhecimento e reparar esses erros. Sim. Porque é isso que é o incrível, sabe? Não é que você nunca mais vai cometer esse erro. Apenas que você vai ter consciência dele e vai poder evitar mais vezes, vai poder reparar quando acontecer, vai ficar mais atento. E isso é incrível, assim, é muito transformador, sabe? Você vai poder até se autorregular e evitar novas deslizes, né? Porque às vezes a gente, quando entende a origem das coisas, a gente consegue eliminar, digamos, aquele foco de incêndio pela origem, não ali pelo sintoma, né? Porque aí, tal como a criança, a gente adulto tem que aprender isso. Geisa, voamos o tempo, então a gente está com 5 minutinhos para acabar a nossa live. Eu queria que você passasse uma última mensagem para quem está nos acompanhando, assim, do que a gente poderia entender, ou uma mensagem propositiva para quem quer aprender um pouco mais sobre a disciplina positiva. Pronto. Eu senti realmente movida a compartilhar esse tipo de conhecimento em prol de uma mudança realmente nesse padrão, né, parental que a gente foi criado, para que as próximas gerações não passem por isso. E aí, assim, meu trabalho é voltado para divulgar a parentalidade consciente. Eu tenho o Instagram, né, e lá eu disponibilizo algumas lives também. No caso, a gente faz através de outra plataforma, mas é uma mentoria, muitas vezes a gente faz online e gratuita. E tem um workshop presencial, que por enquanto está suspenso, né, porque por causa da pandemia, mas em breve a gente vai voltar a oferecer esse workshop, que foi o que você participou. Sim. E aí a gente vai estar divulgando no Instagram. Então sigam lá o Instagram e fiquem atentos, que conforme a gente tiver uma data, a gente vai estar postando. Qual é o Instagram? E assim, qualquer... Conexão sempre. Conexão sempre. E aí, assim, eu também
estou à disposição para tirar dúvidas, atender, caso vocês tenham alguma dificuldade, né, com os filhos. Eu também trabalho como educadora parental, faço essa consultoria virtual, e aí a gente tem também como personalizar as estratégias, as ferramentas para dentro do contexto das suas demandas, do que eu vou perceber que precisa. Mas muito obrigada pelo convite e foi muito bom, Charles, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pela tua disponibilidade, assim, para a gente é muito enriquecedor. Teve algumas falas aqui, eu infelizmente não consegui, a gente às vezes se empolga aqui na conversa, não consegui dar conta de todas as observações, mas algumas dos nossos pais, que a gente tem um grupo dentro do GEAD, que é o grupo de apoio à adoção, a gente tem um grupo que dá assistência às famílias recém-constituídas pela adoção. Então é ali no pós-adoção que é onde surgem todos os problemas. Que às vezes você passou 5 anos, 6 anos desejando ser mãe, idealizando uma ideia do que seria ser mãe ou ser pai. Sim. E aí quando o filho chega, aí é que começam elas, né? E aí nesse Sim. grupo de pós-adoção, alguém já fez um comentário assim, traz Geisa para o grupo de pós-adoção. Porque eu acho assim, eu sempre falo um pouco da disciplina positiva como uma experiência, um caminho, um percurso, uma trajetória, uma trilha minha. Mas, assim, eu vejo como pode realmente ser benéfico para os outros, né? Então, óbvio, a gente já no grupo já consegui fazer o meu efeito multiplicador. Algumas pessoas já começaram a ler um pouco mais e a gente já troca figurinha. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, né, de estar aqui recebendo alguém tão, assim, né, experiente e que pode ajudar aí com os seus conhecimentos, né? Então, outras famílias, né, com dificuldade nessa questão psicopedagógica, né, na questão da parentalidade, dos ajustes, né? A Geisa está aí também dispondo para... Eu vou fazer um convite, então. Eu vou fazer um convite para quem quiser estar recebendo conteúdos, né? Com dicas sobre a conexão, sempre da disciplina positiva. Manda um direct para mim, porque eu tenho um grupo que é a Rede de Apoio, que é uma rede de apoio para pais, onde a gente fica compartilhando alguns conteúdos lá, e onde eu também coloco quando a gente tem a live, né? Que é gratuita, ou quando a gente vai ter um workshop. Quem não tiver usando muito o Instagram, pode mandar um direct para mim, que eu vou adicionar você no grupo do WhatsApp, que é uma rede de apoio, que sou eu e uma colega minha, que também ela é psicóloga, que também é educadora parental, e a gente tem esse grupo onde a gente fica ajudando e orientando os pais e compartilhando conteúdos. Mas então, quem quiser participar, vai ser um prazer. Eu acho que ser pai adotivo é muito, muito mais desafiador, porque você vai estar lidando com as suas demandas e com as demandas do outro, só que muitas vezes a demanda do outro é desconhecida para você. Então, é onde você vai exercer a empatia de uma forma muito suprema, assim. E eu acho que é um amor que transborda, que emociona, e que seria muito, muito, muito bom poder colaborar com vocês. Que ser um pai, uma mãe adotiva, para mim, é realmente um ser de luz. E aí, assim, tipo, seria muito bom poder ajudar. Mas você já está ajudando bastante. Assim, a gente entende como a adoção apenas uma outra forma de parentalidade, né? Tem pessoas que sonham com a gestação adotiva e tem outros que já, de muito, sonham com a gestação afetiva. Foi o meu caso, né? Eu já sabia desde muito jovem que eu queria ser pai e seria pela adoção. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos modelos hoje em dia já postos, né? Então, acho que você já contribui bastante e a gente agradece. Obrigada. Eu só queria aproveitar esses outros minutinhos para poder estender o convite. Próxima terça, perdão, a gente vai ter uma outra live, onde Eden Figueiredo, né, que é o meu partner aqui nesse projeto, vai estar conduzindo, recebendo a Priscila Barcelos, que é do Tribunal de Justiça. Ela acompanha a busca ativa, né, que é aquele momento, às vezes, onde o sistema de justiça tentou encontrar uma família e não conseguiu. E aí ele está em busca de família para jovens, geralmente crianças que têm problemas de saúde, adolescentes. Então, assim, eu queria que ninguém perdesse, se organizem. A gente está de volta toda terça-feira, às 20 horas, e agora a gente espera contar muito com vocês. Reitero o pedido de que, se tiverem assuntos, conteúdos que queiram nos ver aqui, trazer para o papo, mandem direct, né? Mandem mensagem que a gente responde. Muito obrigado, Geisa. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Obrigada a todos. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau.